Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Claudio Machado e essa é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste segundo trimestre de 2024, a lição dos adultos, que está trabalhando com a temática A Carreira que nos está proposta. O subtema nos diz: o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Deus usou a instrumentalidade do seu servo, pastor Osiel Gomes, para nos trazer um assunto tão importante e tão necessário para nós cristãos que estamos nessa corrida, nessa labuta, nessa dificuldade enquanto estamos aqui na Terra. Nós estamos já diante da lição de número 8, que nesta semana tem o título Confessando e abandonando o pecado. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, a confissão. Nós na segunda-feira falamos sobre confessar as nossas transgressões ao Senhor. Hoje nós vamos falar quando e onde confessar essas transgressões. Na terça nós falamos sobre reconhecendo a nossa natureza pecaminosa. Você não tem que atribuir a outros a culpa é tua, é você quem deve entender isso e deve se organizar. Na quarta-feira anteontem nós falamos sobre o pecado dos nossos primeiros pais, que nós temos a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Ontem nós falamos sobre o pecado do rei Davi, o ungido de Deus. Isso para dizer que não é porque o camarada é rei, é ungido, que ele não peca. E uma coisa que chama atenção é que já perceberam que muitos pastores não pedem perdão nas conhecidas reuniões de membros. É muito difícil a gente encontrar um pastor, ou até mesmo um obreiro, dependendo do grau dele, pedir perdão. Parece que todo mundo tem que fazer o pedido de perdão, mas ele não tem. O que já derruba aquela questão das confissões auriculares. A questão das confissões auriculares surgiram na Idade Média, com a Igreja Católica, para que a pessoa fosse alguém, confessasse o seu pecado e dali aquela pessoa o absolvesse. E não é bem assim. A Bíblia orienta que o pecado deve ser confessado ao outro. Confessai uns aos outros os vossos pecados, as vossas culpas, e orei uns pelos outros para que sareis. E o pecado, conforme a orientação que nós dissemos, deve ser confessado àquele a quem ele afeta. Se ele afeta o ministério da igreja, é o ministério da igreja. Se ele afeta ao irmão fulano de tal, e o irmão fulano de tal é pastor ou é obreiro, vá direto àquela pessoa. É assim que a Bíblia orienta, e principalmente a Deus. Todo pecado deve ser confessado a Deus. Até porque não pode uma pessoa pecar contra a outra e uma terceira pessoa absolver a pessoa daquela responsabilidade. Ou é Deus quem perdoa, ou é a própria pessoa quem perdoa. Agora, se for até o teu irmão e teu irmão não te ouvir, a orientação bíblica é que você largue para lá. Você fez sua parte, foi até ele. Então, muito interessante essa observação feita ontem, na quinta-feira. E hoje nós falaremos sobre, em primeiro lugar de quê? Na hora da oração. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 15, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. E ele começa dizendo: e quando orar, não useis de vãs repetições como os hipócritas que pensam que por muito falar serão ouvidos. Aí nós vamos entender o que primeiramente deve ser feito na oração. Então falaremos com base no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Eu já peço a você que abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 12. E peço que você acrescente também os versículos 14 e 15. Hebreus 6, 12, 14 e 15. Capítulo 6, versículo 12, versículo 14, versículo 15, porque não tem como nós estudarmos este versículo sem não vermos o seu contexto. E também já peço que você abra a tua Bíblia no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Nesse tanto a referência foi capítulo 6, versículo 12. Agora é capítulo de número 12, versículos 31 e 32. Por gentileza, tenha coragem de abrir a Bíblia, porque tem gente que não tem coragem de abrir a Bíblia e ouve o que os outros querem dizer por aí afora, sem conferir o que diz o texto bíblico. E abra também na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6. Repetindo, Mateus 6, versículos 12, 14 e 15. Mateus 12, versículos 31 e 32, Hebreus 6, 4, 5 e 6, tá bom? A epígrafe, como já dito e repetindo, em primeiro lugar,
nos dirigimos a Deus para perdão dos pecados. Muito bem, vamos ler o texto bíblico, vamos contextualizar e logo na sequência fazer a aplicação pessoal. Nos diz assim o texto bíblico na versão Almeida Revista e Corrigida, o texto bíblico em Mateus capítulo 6, versículos 12, 14 e 15. Perdoa-nos as nossas dívidas ou os nossos pecados, vai depender da tradução. Perdoa-nos as nossas dívidas, aí vem uma vírgulazinha, vírgula, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem pecou contra nós. Presta atenção, que é uma oração que é orientada pelo Senhor Jesus para que nós façamos a Deus. Então, Senhor, eu peço ao Senhor que o critério que o Senhor utilize para me perdoar é o meu critério de perdoar o outro. Presta atenção. Aí você dá um pulo para o versículo 14, diz assim, por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, as suas dívidas, os seus pecados, se perdoardes aos homens as suas ofensas e seus pecados, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, Então ele perdoará se você perdoar. Eu já lembro de Jesus dizendo, quem quiser ser o maior no meio de vós, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, seja como uma criança dessa. E a criança perdoa. Vamos ao versículo 15 de Mateus capítulo 6. Se, porém, todavia, se você não perdoar, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha que coisa interessante aqui. Eu vou ler todos os 3 textos para depois eu fazer a contextualização. Aí vamos agora para o capítulo 12 de Mateus. Mateus capítulo 12, nos versículos 31 e 32, que dizem assim, na mesma versão, revista Almeida e Corrigida. Só um instantinho para eu fazer um negócio aqui, que o programa ao vivo tem dessas coisas. Então, Almeida Revista e Corrigida, Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo que toda blasfêmia se perdoará aos homens. Qualquer que seja a blasfêmiazinha, qualquer que seja a coisa que os homens disserem, será perdoado aos homens. Mateus capítulo 12, versículo 31. Aí o versículo continua. Mas, presta atenção, você tem que ler o texto conforme o texto está escrito para você ver os detalhes depois da vírgula. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Repetindo, versículo 31 de Mateus capítulo 12. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Aos homens será perdoado. Que a Bíblia vai dizer que nenhuma palavra frívola que saia da nossa boca vai ficar alheia. Mas, havendo oportunidade de você pedir perdão agora pelas palavras frívolas, toda blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Aí continua no versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Se alguém falar qualquer besteira contra Jesus Cristo, nosso Senhor, será perdoado. Já está dito aqui. Se falar e depois pedir perdão, será perdoado. Eu, por exemplo, que atirava pedra em cima das igrejas evangélicas. Eu que dizia um bocado de besteira. Será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, eu vou dizer para vocês que eu tenho ouvido blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Está repetido 2 vezes, repetido no versículo 31, falado no versículo 31 e confirmado, repetido no versículo 32. Não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Não vai ser perdoado de forma nenhuma, nem neste século, nem no futuro. E o século futuro aqui não é o período de 100 anos. Entende-se que o século passado foi antes do dilúvio. O século presente é enquanto nós tivermos era aqui, este mundo existir, não for destruído. E o século futuro é o que vem criado por Deus em Apocalipse 21, que é o novo céu e a nova terra. Não vai ser perdoado nem agora e nem no porvir. Em outras palavras, não vai ser perdoado nem nesta vida, nem na vida eterna.
Preste atenção. Aí nós vamos sair agora do texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, melhor dizendo, que lemos no capítulo 6, no capítulo 12, e vamos para a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo 4, 5 e 6. Diz assim: Por quê? Porque aqui é junto, é resposta, é explicação. Por quê? É impossível. Irmão, eu quero que você preste atenção. É impossível. Por quê? É impossível que os que já uma vez foram iluminados, alguém teve essa compreensão lá atrás, e etc, 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 e morreram sem retornar, sem pedir perdão, sem se arrepender, sem voltar atrás. É impossível que os que já foram uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, foram batizados com o Espírito Santo. É impossível. E se fizeram participantes do Espírito Santo, o texto aqui já explica, versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus, entenderam a palavra de Deus, o Senhor fez a palavra clarear na sua mente, e as virtudes do século futuro, ele compreendeu o que virá de bom no futuro. É impossível. E depois de tudo isso, recaíram, se afastaram. Como é que a gente costuma dizer? Eles apostataram, recaíram, voltaram atrás. É como o cachorro que engole o próprio vômito, é como a porca lavada que volta ao lamaçal. E recaíram. É impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Pesado isso aqui, viu? Vamos contextualizar. Preste muita atenção. O Evangelho de Mateus, onde estão escritas essas palavras do Senhor Jesus, foi escrito por Mateus. Mateus é o segundo escritor dos Evangelhos. O primeiro é Marcos, depois é Mateus, depois vem Lucas e por último vem João. Mateus escreveu por volta do ano 62 a 64, não se sabe a data exata. E Mateus escreveu isso aqui como sendo testemunha. Mateus estava presente. Jesus tinha descido ao deserto, foi batizado no Rio Jordão por João Batista, foi levado pelo Espírito para o deserto da Judéia para ser tentado pelo diabo. Jesus venceu a tentação do diabo. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre isso. Jesus então sobe para a Galileia, e quando Jesus está lá em cima na Galileia, sentado no monte da Galileia, assentou vários diante de si, e ele então começou a pronunciar o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5, 6 e 7. Inclusive, se você ler os últimos versículos do capítulo 7, você vai perceber que eles se admiravam da doutrina de Jesus, da forma que Jesus ensinava, da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Os demais, os escribas e fariseus hipócritas, não tinham autoridade. E Jesus, quando inicia dá os seus ensinamentos, especialmente aqui, onde ele está falando sobre a oração, no capítulo 6, ele chama-os de hipócritas. Ele diz bem assim, no versículo de número 5, ele diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, e fecha a tua porta, e ora a teu pai, que te vê, teu pai que o vê, e teu pai que te vê, e teu pai que vê o que está em oculto, e ora a teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Aí, Mateus está registrando que Jesus orientou acerca da oração. Deve entrar no quarto, e eu tenho dito isso na igreja frequentemente. É melhor você no seu quarto, porque ali você confessa teus pecados livremente. Tem pecado que você não pode fazer oração pública? Lógico que pode, não tem problema nenhum. Agora, a oração de confissão de pecado, ou é uma confissão de pecado pública por toda a nação,
ó Senhor, toda a nação pecou. Não é aquela questão de você, eu vim aqui me colocar no lugar de fulano para que fulano tenha o perdão. Não, não é assim que funciona. O único que fez isso foi o Senhor Jesus. Esse negócio de pedido de perdão territorial, geracional, isso não existe. Isso não existe. Não existe. Se alguém ensinou isso aí, é antibíblico, é heresia, não existe isso aí. Você intercede por alguém, pois na oração tem 5 coisas que devem ser feitas e uma delas é a intercessão. Vou falar sobre isso aqui agora. Mas você deve entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar a Deus assim livremente, conversando com Ele, entendendo que você está conversando com a mente mais sábia que existe, com aquele que sabe tudo a teu respeito. Não adianta você usar de subterfúgio, Deus conhece. Até o que você pede, a motivação por algum pedido, Deus conhece. Então você vai orar a Ele. E quando você entrar diante dele, Mateus começa a registrar, e foi Jesus quem ensinou essa oração, você deve fazer pelo menos 5 coisas. Pelo menos 5 coisas. A primeira coisa, você vai direcionar a Deus, direcionar-se a Deus, Pai nosso que estás no céu, para que saiba a quem você está orando, porque alguém pode ser que esteja orando e está orando a uma estátua, está orando a um Deus morto, está orando a um demônio, a uma entidade. Não, você vai orar a Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, o Criador dos céus e da terra. Quando você se dirigir a Deus, você então vai reconhecer quem Ele é. Você vai reconhecer quem Deus é neste momento aqui agora. Vai falar o quanto Ele é glorioso, inacessível, louvá-lo, adorá-lo, etc. Faz parte. Aí quando você passar desse momento de introdução aqui, você agora vai se apresentar a Deus. Como é que vai apresentar a Deus? Igual um currículo, aqui está Claudio Honor, brasileiro, casado, advogado. Não, obreiro, não. Você vai entrar, Senhor, estou aqui, teu servo e tal. E aí você vai abrir a Deus os teus pecados, que é o que o texto diz aqui. A primeiríssima coisa que você vai fazer depois de você conversar com Deus é você apresentar a Ele os teus pecados, tuas mazelas. Pegue a última vez que você orou e traga para cá tudo. Passe um pente fino, faça um retrospecto, faça uma rememorização. Lembre dos pensamentos, das palavras, das obras. Lembre do que você não queria fazer e fez. Confesse. Por mais absurdo que seja, confesse. Porque diante de Deus não tem pecado, pecadinho e pecador. Não tem. Tudo é pecado. Não é pecado, pecadinho, pecador. Tudo é pecado. Então, confesse. Depois que você confessar, você agora vai interceder. Você vai, aliás, agradecer pelas bênçãos que Deus te deu. Você vai, porque aqui é uma dinâmica só, que você vai se apresentar diante de Deus e aí você já vai adorar a Deus, você vai confessar os teus pecados, você vai agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus te deu muita bênção, você vai agradecer por essas bênçãos. Aí antes de você pedir qualquer coisa a você vai interceder por alguém, faça uma lista. Você, colega de trabalho, família, pessoas da igreja, você vai interceder por eles. Alguém está enfermo, alguém está desempregado, alguém fez um pedido de oração, você sabe da dificuldade de alguém, você vai interceder. Orar pelas autoridades, conforme a Bíblia orienta. E por último, você vai pedir para você entrar na presença de Deus, glorificá-lo, apresentar os teus pecados a Deus, agradecer pelo que Deus tiver feito, interceder por alguém, depois você vai pedir. A última coisa é você pedir. E se você esquecer de pedir, a Bíblia já nos diz que nosso Pai Celestial sabe de tudo que precisamos antes que nós abramos a boca. Então você não perdeu a sua oração. Se você seguir essa dinâmica de 5 pontos, meu irmão, você vai orar 1 hora, 2 horas e quando você menos imaginar, você está longe. Agora, para efeito do ensino de hoje, a primeira coisa que você faz quando entra na presença de Deus, em primeiro lugar, nos dirigimos a Deus para o perdão dos pecados. Você entrou na presença de Deus, você está entronizado perante Deus, agora vai pedir perdão pelos pecados. E eu fiz questão de trazer estes outros versículos porque nós entendemos que só há um pecado que não pode receber perdão, que é o da blasfêmia contra o Espírito Santo, que está no capítulo 12, versículos 31 e 32 de Mateus e nos evangelhos sinóticos. Mas não é só a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. Observe que Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo em Mateus 12, e o Espírito Santo só desceu em Atos. Então Jesus já advertiu, quando o Espírito Santo vier e ele agir, todo aquele que disser alguma coisa contra ele vai ter dificuldade. E por que Jesus falou isso? Dificuldade não vai ter o perdão. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus expulsou um demônio. Aí os escribas e fariseus, os hipócritas, disseram, ele expulsa demônio por Belzebu. Aí Jesus, para aí. O que vocês disserem aí de besteira, de palavra frívola, versículo 31 de Mateus 12, vai ser perdoado.
O que vocês disserem contra o Filho do Homem, Jesus estava falando de si próprio, também vai ser perdoado. Agora, o que vocês disserem contra o Espírito Santo, não lhes será perdoado. E repetiu 2 vezes, no versículo 31 de Mateus 12 e no versículo 32 de Mateus 12. Então, o primeiríssimo pecado que nós analisamos hoje, que não tem perdão e você deve evitar cometer este pecado, e tem gente aí cometendo esse pecado, tem gente que não crê no Espírito Santo e diz até que o Espírito Santo faz é o que desce lá no centro de Macumba, é o que desce lá no espiritismo branco, preto, seja lá o que for. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, primeira coisa, este pecado não tem perdão. Então, cuide para você não cometer esse pecado, porque se você for pedir perdão, conforme está Mateus capítulo 12, não será perdoado. Aí nós vamos para a segunda coisa que não tem perdão. E está lá em Hebreus, capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. É a apostasia, o apóstata. O apóstata é aquele que experimentou, é aquele que descobriu, é aquele que a mente foi iluminada, mas de repente você encontra ele e ele voltou para o que estava em um estado pior. Tem apóstata que se torna satanista. Tem apóstata que vai para o mundo e lá fora ele blasfema, ele fala mal, ele xinga, ele renega. Eu conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo comigo, do meu lado. E quando você ouve notícias, diz, infelizmente está morando em tal lugar e entrou por tal caminho. E a gente fica triste com isso. Este é um apóstata. E ainda tem aqueles que adquirem um certo conhecimento, e é necessário ser dito que o conhecimento humano para Deus é como excremento, busca o significado de excremento, e abre a boca e dizem, Deus não existe. Alguns passam a acreditar nas teorias extraterrestres e outro tipo de coisa, de sorte que a compreensão de Deus que ele tinha, o clareamento das ideias, a compreensão do porvir, da geração futura, como diz, do século futuro, como diz Hebreus, ele perde aí e volta atrás desfazendo tudo que ele fez. Este aí a Bíblia diz, não tem condição. Porque é como se ele quisesse que Jesus mais uma vez fizesse um outro sacrifício e morresse por ele mais uma vez, dando novos requisitos ao seu sacrifício. E isto é impossível. E se morrer sem se arrepender dos seus pecados, infelizmente, esse pecado não tem perdão. E aí nós chegamos no ponto que nós queremos chamar a atenção de você hoje, que é o terceiro tipo de pecado que não nos será perdoado. Aqui diz, devemos pedir perdão primeiramente devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas Jesus amarra esse versículo 12 de Mateus capítulo 6 aos versículos 14 e 15. Jesus amarra de forma que não tem como fugir desses versículos. E ele amarra dizendo, porque se você perdoar aos homens as ofensas deles, você vai ser perdoado. Aí você vai orar. Perdoa-nos as nossas ofensas, está assim, perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se você não perdoa, Deus vai usar o mesmo critério para você. Jesus ensinou a gente a orar e você ora e não presta atenção no que você está dizendo. Então você deve saber que diante de Deus, o terceiro tipo de pecado que deve ser perdoado é aquele pecado que você perdoa aos outros também. Mas se você não perdoa, como é que você quer perdão? Aí ele diz bem assim no versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas. Neste sentido, nós dizemos que é necessário nós fazermos sempre uma análise diante de Deus. E nessa trajetória que nós estamos, nessa estrada íngreme, nessa caminhada difícil, longa, que para uns pode encerrar hoje, agora, e para outros pode ser que demore um pouco mais. Se o Senhor vier arrebatar a igreja agora, ela encerra agora também, que eu creio no arrebatamento da igreja. Mas nessa trajetória, se nós não tivermos dentro de nós aquela capacidade de liberar perdão, de perdoar, de passar à frente e seguir a vida, além de nós sofrermos psicossomaticamente, porque o nosso corpo vai desenvolver enfermidades e tudo é fruto da psique, nós ainda teremos o grande problema que ao pedirmos perdão, o nosso pecado não será perdoado. Então, meus irmãos, fica o alerta, fica a advertência. Antes de qualquer coisa, nos 5 pontos da oração, você se apresenta a Deus, você já entra pedindo perdão pelos teus pecados. E bota os teus pecados diante do Senhor e cuide para que nenhum desses 3, seja a blasfêmia, seja a apostasia, ou seja, a falta de perdão ao outro, não aconteça conosco, pois não receberemos o perdão
e vai ser difícil continuar a estrada com esse peso nas costas, tá bom? Se conseguir ser salvo, que aí é outra história. Aí quando chegar lá no tribunal de Cristo, a Bíblia diz que o homem prestará conta do que tiver recebido por meio do corpo, do que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Pode ser que alguém ainda seja salvo, estou falando de quem é crente, que aceitou Jesus. Mas se não tiver o perdão deste pecado, pode ser que a pessoa perca muita coisa ou, quiçá, a vida eterna. Que Deus te abençoe e amanhã nós voltaremos, segundo a graça do Senhor, para falarmos sobre Deus investiu homens para o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação. Está escrito que aquilo que perdoardes aos homens será perdoado, certo? Mas não confunde com a obrigação que você tem de pedir perdão diretamente a alguém. Se a situação for aquela que veio à igreja, veio ao ministério, e o ministério tem a autoridade de Deus para perdoar, será perdoado e será reingressado e etc. Mas se não, vamos cuidar com o que nós temos que fazer, tá bom? Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente, acione o sino das notificações e vamos assim glorificar ao nosso eterno Deus nessa caminhada, nos livramos dos pecados, pedindo perdão a Ele. Irmão, não tenha receio de pedir perdão, meu querido, minha querida, não tenha receio. Porque você fazendo isso, você estará se preparando não só para a morte, mas para o arrebatamento. Que digo para os irmãos, é o ponto fundamental, é o ponto fundamental. Deus abençoe, a paz do Senhor, ore por mim, se inscreva no canal, compartilhe, curta e comente. Deus te abençoe.